O assunto de hoje é uma parte do nosso corpo que a gente esqueceu por muito tempo, mas tem uma função vital tanto para você ter mais energia quanto para você viver mais. O assunto de hoje é a mitocôndria e, como muitos lembram no ensino médio, ela é basicamente uma organela, ou seja, uma partezinha de dentro da célula responsável por produzir a energia no nosso corpo. E lembrando que o vídeo de hoje é inspirado no podcast que eu vi do Andrew Huberman com um psiquiatra chamado Dr. Chris Palmer, que é um psiquiatra absurdo e ele está trazendo cada vez mais a visão do metabolismo como também a origem de diversas doenças psiquiátricas. E esse vídeo me trouxe assim uma certa reflexão e a necessidade de gravar ele foi porque ele me trouxe um estalo, uma reflexão assim, cara, é verdade, nunca tinha parado para pensar nisso antes. Então eu vou parar aqui para refletir um pouco com vocês. Então vamos lá, primeiro vamos falar da função da mitocôndria. O que é a mitocôndria? A mitocôndria é basicamente uma organela, ou seja, uma parte da nossa célula, responsável pela produção de energia. E a moeda do nosso corpo é o ATP. Então a mitocôndria é basicamente a produtora de ATP de todas as células humanas. Tá? Quando a gente pensa nisso, parece que é um exagero, mas todas as células humanas necessitam da energia provida desta parte da célula. Então, tanto um neurônio, quanto uma célula muscular, quanto uma célula do fígado, tem uma grande parcela de funcionamento a responsabilidade da mitocôndria. Então isso começa a criar uma visão que eu chamo, que eu consegui pensar assim, que é mitocondrocêntrica, porque tudo pode funcionar se você tentar olhar sob a ótica da mitocôndria. E o que aconteceu com o tempo na medicina? O que a gente tem que falar dela, da mitocôndria em relação a isso? No início, lá por volta dos 1800, a gente realmente tinha uma visão bem localizada do metabolismo e a função dessas organelas como causadoras das doenças. Mas com o aumento do desenvolvimento da medicina, com novas formas de observar o corpo humano, com exames de imagem, microscópios cada vez melhores, capazes de ver neurotransmissores por exames de imagem, por exemplo, com PET scan, qual área do cérebro está mais ativa, qual área está menos ativa, exames de contraste, enfim, todos os mecanismos de diagnóstico e uso para a ciência sendo descobertos, a gente começou a perceber que as causas das doenças poderiam ser coisas mais pontuais. E deixamos um pouco de lado aquela visão mais ampla de que organelas, que estão em todas as células humanas, podem estar defeituosas. Então a gente começou a olhar bem para dentro, em um espaço menor. Só que a visão ampla daquela, tipo, vou dar um passo para trás e observar qual a causa dessa doença, foi se perdendo. Então, isso foi acontecendo. Então, um exemplo que aconteceu na medicina moderna foi, por exemplo, vou explicar para vocês o TDAH ou a depressão. A depressão nada mais é uma doença que a gente conseguiu perceber que as pessoas que recebiam medicamentos que aumentavam a serotonina no espaço entre dois neurônios tinham redução dos sintomas depressivos. Mas a gente não sabia explicar o porquê. A gente sabia que aquela serotonina que aumentava, que estava ali no espaço entre os dois neurônios, na fenda sináptica, reduzia os sintomas depressivos. Mas assim, a gente não sabia porquê, a gente só constatou isso. E aí foi criada a hipótese serotoninérgica, que hoje a gente sabe que não é a única forma. A questão é que a serotonina aumenta o remodelamento cerebral, ou seja, que a gente pode chamar de neuroplasticidade, e essa neuroplasticidade, uma das vias é porque a gente tem um aumento da produção de energia mitocondrial dos neurônios. Então, foi um olhar muito incisivo, quando na real a gente poderia ter visto uma coisa de uma forma mais ampla. E a mesma coisa do TDAH. No TDAH a gente sabe que a gente tem neurônios e mitocôndrias dentro desses neurônios que tem uma captação de glicose menor do que uma célula de uma pessoa que não tem TDAH. Isso faz com que as pessoas não tenham uma funcionalidade em algumas regiões específicas do cérebro, como o córtex pré-frontal, que está envolvido na organização de tarefas e na diminuição daquele tônus para a pessoa se acalmar, e o que faz com que ela fique muito hiperativa.
Então, a gente dava estimulante para essa pessoa. E estimulante nada mais é do que uma forma de você aumentar a síntese de ATP nas mitocôndrias, seja por cafeína, por exemplo, as anfetaminas, a cocaína. Então, a gente começou a perceber que essas substâncias ajudavam a pessoa a manejar o TDAH. E era por uma via que a gente tinha esquecido um pouco ao longo dos anos, tentando ser muito incisivo e esquecendo do amplo espectro. Então, vendo a medicina nessa ótica mitocondrocêntrica, que eu gostei de falar um pouco essa palavra, a gente não significa que a gente vai tratar tudo e não significa que a gente vai tratar, não significa que a gente vai tentar tratar tudo visando a mitocôndria, até porque nem tudo é uma disfunção mitocondrial, mas em uma pessoa ígida, saudável e que busca a longevidade, buscar a função dessa organela é essencial para uma vida com mais energia, com melhor vitalidade, com menos risco de desenvolver câncer, com menos risco de desenvolver doenças neurodegenerativas. Então, partindo desse princípio, é daí que a gente tem que sair. E aí vem a pergunta básica, que é: como eu vou cuidar da mitocôndria sabendo que ela está em todo o lugar do nosso corpo? E a gente parte principalmente para os 6 pilares da medicina do estilo de vida, ou nos Estados Unidos chamado de lifestyle medicine, que são os pilares de uma medicina da longevidade também, que são 6. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem uma dieta adequada. Segundo, a gente tem uma rotina de exercícios boa, com uma frequência alta. Um sono de qualidade. Quarto, a redução de contaminantes e substâncias abusivas como álcool, tabaco, cocaína, tá? Temos também a redução do estresse em uma sociedade que a gente está aflorado a todo momento e sendo espancado por estresses e preocupações constantes. E o último é o propósito ou as relações sociais, porque muitas pessoas podem ter boas relações sociais, mas não terem um propósito, sentirem um pouco de vazio. Isso pode estar relacionado a doenças na terceira idade. Então, a gente tem esses 6 princípios para cuidar da nossa mitocôndria. Mas aí uma pessoa vai falar: o que eu posso fazer então em relação à dieta? Cara, a dieta é um tópico inflamado, que a gente pode até usar esse inflamado num duplo sentido, porque a principal coisa que a gente tem que intervir na nossa dieta é a redução de alimentos ultraprocessados e ricos em açúcar refinado, por exemplo. O objetivo é sempre buscar uma alimentação balanceada, com nem tanto, nem pouco consumo calórico alto, ou seja, um consumo calórico adequado para o seu tamanho, com um consumo proteico maneiro e com o mínimo possível de industrializados ultraprocessados. Então, sempre priorizar frutas, leguminosas, alimentos ricos em fibras, alimentos ricos em antioxidantes, como cacau, por exemplo, abacate é um alimento que eu gosto muito, azeite, um consumo proteico adequado, com proteínas animais como carne vermelha, peixe, frango, ovo. Isso seria uma dieta saudável. A gente poderia até entrar outro dia na dieta cetogênica para falar um pouco sobre essa função dela na mitocôndria, mas esse seria o básico. Em relação ao exercício, é interessante que você faça aeróbicos de média intensidade, com uma duração um pouco mais alta, de 45 a 1 hora, pelo menos 2 vezes por semana, e um aeróbico de mais alta intensidade, 1 vez por semana, sem contar as musculações para você manter uma massa muscular adequada, tudo bem? Então isso aí ficam por torno de 5 treinos na semana, e se você juntar 2 em um dia, vão ser 4 treinos na semana, o que é bem tranquilo de você encaixar na sua rotina. Obviamente, diminui contaminantes, por exemplo, o álcool. O álcool é um grande intoxicante da mitocôndria. Por isso que, por exemplo, não sei se vocês aí correm e bebem, ou bebem e no dia seguinte vão correr, você pode perceber claramente que num dia depois que você enche a cara, você pode ter certeza que você não vai correr da mesma forma que você corre normalmente. Porque uma substância, quando a gente metaboliza o álcool, que é o acetaldeído, ele impede a síntese ou dificulta a síntese de ATP pela mitocôndria. E o que você sente é basicamente um cansaço extremo
mesmo não estando correndo perto do seu limite. Então, um dia de ressaca é excelente para você se mostrar o quão contaminante e quão tóxico o álcool é para a mitocôndria. E a redução do estresse é uma coisa que a gente tem que manejar, seja por mindfulness, por terapia, por yoga, a forma que você achar melhor para reduzir esse estresse no seu dia a dia. E o propósito de vida, é claro, você tem que encontrar alguma coisa que te satisfaça e ter pessoas ao seu redor que te apoiem e te deem aquele braço, aquele ombro para você sofrer, comemorar. Isso tudo vai fazer parte de um cuidado adequado para essa célula, para essa organela, para essas células e para essa organela que está em todas as nossas células corporais. Então, espero que eu tenha explicado para vocês. É de suma importância que vocês façam isso. São cuidados básicos com o nosso corpo, com o nosso metabolismo. E isso é válido para qualquer pessoa, independente da idade. E quanto mais velho, mais você tem que se preocupar com isso. Tudo bem? Fiquem com Deus. Espero que eu tenha ajudado, trazido uma reflexão para vocês. Abraço.